Saudações, gente bonita, em Goiás, essa bela quarta-feira. São 6h30 da manhã, 21 graus, tá um dia bom. Gente, muito bonito. Então vamos falar de guerra, né? Porque a vida é assim. Ontem, como a gente já vinha falando, né? Vai virar guerra, vai virar guerra, vai virar guerra. Bom, virou guerra. O Iêmen declarou guerra ao Estado de Israel. Então, agora é, para fins práticos, o direito internacional, uma guerra. Foi uma jogada de um brilhantismo que chega a assustar. Por quê? Mais uma vez, vamos recordar os atores. Os dois principais ficam de trás da moita. A República Popular da China e República Islâmica, Federação Russa. E aí você tem 4 atores, vamos chamar protagonistas. São a República Islâmica do Irã, o Reino da Arábia Saudita, a República Árabe do Egito e a República da Turquia. São 4, certo? Ok. Desses 4, a Turquia estava desempenhando um papel mais proativo. O Egito também tinha engrossado o tom. O Irã é desnecessário dizer, né? E a Arábia Saudita estava meio na moita. Não sei, vou esperar ver o que acontece. Aí o que houve? Há uns 10 dias atrás, as sanções que haviam perdurado por 20 anos, que impediam o Irã de comercializar armas, tanto comprar quanto vender, caíram. Todo mundo sabe que o Irã forneceu arma para a Rússia. Todo mundo sabe que a Rússia fornece arma para o Irã. Mas ainda estava sob sanção, era uma coisa meio assim, né? Aí não, 10 dias para trás, as sanções caíram e o Irã compra e vende armas de quem quiser. Ok, guarda essa informação. Faz mais que 10 dias, faz umas 2 semanas. Guarda essa informação. Ato contínuo. A coisa vem encrespando no estado de Israel, em Gaza. Perfeito? Ficando pesada. Os ataques israelenses se tornaram cada vez mais duros, cada vez mais pesadas, e o país começou a fazer incursão por terra. Ontem, inclusive, morreu o idiota de um general americano, Eric Smith. Que país manda um general para a zona de combate? Estados Unidos, claro, né? Parece que o Pentágono é dirigido por gênios. Então, os Estados Unidos perderam ontem um general na guerra. O trouxa foi lá conferir pessoalmente. Ok, conseguiu o que queria. Mas ontem teve ataques, repito, pesados do Estado de Israel a Gaza, principalmente, acampamentos na cidade, né, principalmente no norte. Houve respostas por parte do Hamas, mas o Hamas tem uma capacidade limitada de oferecer uma resposta coerente. O Hamas não é um ator assim, importante. É importante que começou e tal, mas ele não tem força para enfrentar o Estado de Israel. Ele está atraindo Israel para uma armadilha. Ontem Israel começou a fazer a técnica do enforcamento. Pegaram o norte de Gaza e estão tentando separar o norte de Gaza do restante de Gaza, para criar um caldeirão, né? Os russos usam muito essa estratégia de criar caldeirões. Aí nesse caldeirão você liquida. Então o que estão fazendo é a técnica que antecede a formação do caldeirão, que é o enforcamento. Você ataca de 2 lados, no caso de Gaza, leste e oeste, pela fronteira com o Estado de Israel e pelo litoral, e tenta fazer 2 cunhas. Quando essas 2 cunhas se encontrarem, o norte de Gaza vai ser separado do restante. E aí, isolado o norte de Gaza, um território bem menor,
fica mais fácil, em teoria, tomar o terreno. Então Israel já começou esse projeto. Sofreu 4 tungas na última semana, mas ontem teve algum sucesso na tentativa de enforcamento do norte de Gaza. Perfeito, mas aí o que acontece? Do nada, ninguém estava esperando, Eilat é atingida. Deixa eu mostrar para vocês Eilat. Pronto. Agora, se vocês me permitem, nós vamos dar uma aula de geografia. Precisamos de uma aula de geografia. A tática, muito provavelmente, cara, olha que coisa bonita, pé de flor. Uau! Renga. A tática, muito provavelmente, a ser utilizada pela grande aliança entre o eixo da resistência e os países visíveis, né, do conflito, vai ser separar o norte do sul de Israel, né, provavelmente na altura de Beersheba. Depois, separado o norte do sul de Israel, a maior parte da população se encontra no norte. Então eles vão tentar defender por todos os custos o norte. Invadir a Cisjordânia pelo leste, né? E só deixa a Filistéia e a Galileia. Filistéia é a região onde está Tel Aviv e Yafo, e a Galileia é a região onde está Haifa, são as 2 maiores cidades do país. Deixa essas regiões a priori para os judeus. E aí você liquida o problema. A ideia é mais ou menos essa. Então, não chega a ser bem uma estratégia de enforcamento, mas para que os territórios de Gaza e da Cisjordânia sejam contíguos à província sul, vocês podem olhar aí no mapa, ela vai ter que ser tomada. E aí a gente tem que entender um pouco a geografia do terreno. A geografia do terreno começa com a cidade de Eilat, que é exatamente essa que está no litoral do Mar Vermelho, especificamente do Golfo de Aqaba. Foi ela que foi atacada. Certo? Ela foi atacada. E aí, vamos falar brevemente sobre isso. Um ataque não pode ter sido de palestinos, porque é uma cidade onde praticamente não há palestinos. O Estado de Israel não permite. Só há israelenses, cidadãos de primeira classe, ou seja, judeus. Então, quem fez o ataque foi muito provavelmente o Iêmen. Certo? Foi o Iêmen. Só que aí restam algumas questões para a gente conversar. A distância de Sanaá, das proximidades de Sanaá, que é a capital do Iêmen, até Eilat, ela é meio grandinha. Vocês podem observar aqui. Ok. Os Houthis possuem mísseis que alcançam 2.000 quilômetros. Então é o suficiente para sair de Sanaá, das proximidades de Sanaá, né, na fronteira com a Arábia Saudita, até Eilat. Tanto que efetivamente o míssil acertou. Mas aí, gente, eu acredito enormemente que tem algumas pegadinhas. Pouco antes desse ataque, houve outros ataques. E alguns mísseis saíram de Sanaá na direção de Israel e foram interceptados pela defesa saudita. Portanto, não alcançaram Eilat. Porque se vocês separarem no mapa, que eu mostrei agora mesmo, vocês vão perceber que como os mísseis do Iêmen têm trajetória balística, para você sair do Iêmen e atingir o Estado de Israel, você tem que passar pelo território saudita. Certo? Você tem que passar pelo território saudita.
Então, bom, provavelmente isso foi feito. Mas aí você pode pensar, nossa, mas a Arábia Saudita encontra o Iêmen e tal, porque não sei o que, né? Não deveria estar todos contra o mesmo Estado de Israel. Gente, a não ser que seja uma farsa. Você manda os mísseis. A Rússia fez demais isso. Manda uma saraivada de mísseis. Eles, lógico, eles podem ser detectados por satélite, ainda mais se for uma saraivada. Tanto pelos satélites a serviço da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes, que é uma potência espacial, quanto, evidentemente, por satélites da OTAN, principalmente dos Estados Unidos. Detecta os satélites, alerta o Estado de Israel. Todo mundo de olho nesses mísseis. A Arábia Saudita gentilmente derruba esses mísseis. Os mísseis muito provavelmente não tinham carga. Só para chamar a atenção. Manda um míssil, mas não. O objetivo não é atingir, o objetivo é chamar a atenção. Derrubado esses mísseis, Israel relaxa, porque tá vendo o satélite. Os mísseis caíram todos. Só que de repente, do nada, aparece um míssil diante de Eilat e BAM! Então, eu tenho duas teorias sobre isso. Primeira, é uma estratégia brilhante para a Arábia Saudita, por exemplo, comprar mísseis Patriot dos Estados Unidos para defender Israel. Só que o que a Arábia Saudita quer comprando mísseis Patriot, que nem funciona tão bem? Impedir que outros comprem. Se eu compro, outros vão ficar sem. Ou seja, outros vão ficar sem defesa. E mais importante, duvido que tenha sido um míssil iemenita que acertou Eilat. Existe um candidato muito mais provável, o Calibre russo. Calibre tem todas as condições necessárias para realizar o ataque. Primeiro, ele não é do tipo ICBM com trajetória balística, certo? Igual os mísseis do Iêmen. Teria que passar pelo Estado de Israel, não. O Calibre faz curvas, controlado por inteligência artificial. E ele consegue voar 10 metros de altura, o que é incrível. Então, imagina o seguinte. Termina a sanção, Rússia e Irã fazem negócios. A Rússia precisa de bons drones kamikazes, um punhado de coisa, e o Irã, vende. Só que o Irã precisa de mísseis tipo Calibre. E a Rússia vende. Fazem praticamente uma troca. Os calibres russos, chegando no Irã, são pintados, sei lá, de verde e laranja. São pintados. E aí, o Irã manda esses calibres agora iranianos para o Iêmen. Chegando no Iêmen, os Houthis soltam. Calibre voa, ele não é uma arma rápida, mas ele é muito difícil de ser detectado por causa da baixíssima altitude que ele voa. É praticamente impossível de ser detectado. No mar é impossível. A não ser que você tenha algum satélite específico para isso, tipo a Rússia tem, os satélites Lotus B, Neutron e Tundra. A Rússia fez satélites especificamente para isso, que faz sentido, já que ela tem a arma. Ela pensou numa maneira, se outro fizer uma parecida, nós temos que poder detectar. Então a Rússia tem, mas os Estados Unidos não. Então você manda um míssil Calibre baixinho, 10 metros de altura, cortando a água. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que eu não tenho um vídeo, não fiz um vídeo sobre o Calibre, Vou ver se eu faço. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Vou fazer e vou colocar aqui. Ok, vocês viram. O Calibre vai muito baixo, na velocidade subsônica, em cima do Mar Vermelho, fazendo as curvas que forem necessárias. Quando está chegando perto de Eilat, ele sobe, como se fosse uma onda. Ele sobe alguns quilômetros e aí desce em velocidade máxima e bum, no alto. É uma arma que muito provavelmente os Houthis usaram, repito, foi um Calibre.
Porque a arma que faz todo o sentido para resolver esse tipo de problema. Então, Israel foi atingida por um míssil russo, mas que na verdade é iraniano, mas não é do Irã. É do Iêmen, que opera a favor do Irã. O Iêmen é quase o Irã do B. É interessante que ele tenha sido o primeiro país a formalmente declarar guerra a Israel, porque apesar de árabe, ele opera a favor dos interesses do Irã, embora o norte do país opere a favor dos interesses da Arábia Saudita. O que implica dizer que o Irã e a Arábia Saudita devem ter, e a Rússia, claro, devem ter planejado tudo isso antes, com a farsa. Ó, a Arábia Saudita finge indignação, o Iêmen finge que não tem nada, o Irã finge que não tem nada a ver com isso, e o Iêmen não presta esclarecimento. Mandamos um míssil e acertamos, pronto. Perfeito? Fica bom para todo mundo. Peraí, só um momento. Gente, não vou ser um hipócrita. Eu passei, né, distraidamente. Eu olhei pro biscoito de polvilho, o biscoito de polvilho olhou pra mim, pintou um clima. E aí comi. Eu comi 2 pão de queijo como sobremesa também. A análise geopolítica é muito exigente em termos de calorias. Vamos lá. Então, a estratégia do Irã, ter colocado o Iêmen, permitiu várias coisas. Que a Arábia Saudita continuasse fazendo um jogo duplo, aparentemente, né? Só que não. Agora ela pode dizer que, ó, vou querer uns Patriot. Tem muito dinheiro, ela compra, impedindo outros países, tipo Israel, de possuir esses mísseis. Sistema de defesa. O que é prático. A Europa já está sem munição, sem arma. Qualquer coisinha que você tira deles é mais um prego no caixão. Ao mesmo tempo, força a Arábia Saudita a agir. Tava ali meio quieta, também não sei o que, né? Aquela coisa. Agora tem que agir. Por quê? Porque o Iêmen agiu. Precisava de um país para ser o primeiro. Ontem, por exemplo, a Colômbia já tinha rompido relações diplomáticas com o Estado de Israel. Ontem foi mais 2 países sul-americanos, a Bolívia e, surpreendentemente, o Chile. Então, incrivelmente, o continente que está liderando o repúdio internacional ao que o Estado de Israel tem feito é a América do Sul. É a América do Sul. E no caso do Chile, porque o Chile é muito pró-Estados Unidos, né? O Boric é muito cadelinha, mas a comunidade palestina, tem até um time de futebol chamado Palestina no Chile. A comunidade sírio-libanesa, não é palestina especificamente, não sírio-libanesa, no Chile é a maior da América do Sul. Eles têm poder político. Então o fato é que agora são 3 países sul-americanos que não têm mais relação com o Estado de Israel. E a tendência é aumentar. Eles vão ficar com o Peru, né? Porque é aquele mesmo, é cadelinha mesmo dos Estados Unidos. E provavelmente com o Brasil, que tem que fazer o papel de pacificador. Só um momento, gente. Eu tenho que ir atrás de músculo que minha mãe pediu para fazer carne de panela. Compramos pão e mandioca. A carne já tinha chegado, mas não tinha sido descarnada, né? Tem que voltar mais tarde. Bom, bora lá. Também tem que comprar verdura. Acho que minha mãe não tem. Seguinte. Agora começou, né? O primeiro país teve coragem, declara guerra formalmente, né? E vamos ver o que vai acontecer com os próximos. A sequência lógica é retirar embaixador. Qual vai ser o primeiro a fazer isso? Acho que Turquia.
depois Egito. Por fim, em algum momento, a Arábia Saudita, mas antecedido por algum parceiro que opera como proxy, Emirados Árabes ou Catar. Depois que um país retirar o embaixador do Estado de Israel e expulsar o embaixador israelense, a tendência é que todos os outros façam isso, né? Todos os outros façam isso. E aí passa o seguinte, escalar para a declaração de guerra, porque não significa guerra de fato imediatamente. Basta ver, em 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, mas os combates não começaram no minuto seguinte, tem um período. Quer dizer, é um caso raro, é o que aconteceu com o Iêmen. Declara guerra no momento, algumas horas depois o tiro come. Normalmente não é assim que acontece. Aí a gente tem que fazer uma distinção que é entre relações internacionais e geografia. As relações internacionais são para fazer a paz, o comércio. A guerra, como diz Yves Lacoste, a guerra é feita pela geografia. A geografia serve para fazer a guerra, certo? É a grande diferença entre relações internacionais, um curso sofisticado, né, para estabelecer paz e comércio, e geografia. A geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, como diria o famoso livro de Yves Lacoste. Agora é guerra. O próprio Bibi Netanyahu disse ontem, né, pegando um trecho do Eclesiastes, que há tempo de paz e tempo de guerra, e para ele era tempo de guerra. Agora ele vai ter a guerra que ele tanto procura, que por enquanto era só massacre. Agora a guerra começou de verdade. E, na real, eles não têm a mínima chance de ganhar. Não tem capacidade industrial. Não tem. Israel não tem capacidade industrial para fazer. É um estado minúsculo, gente, mas muito pequeno, menor que Sergipe. Mais da metade é um deserto imprestável. Então, eles não têm capacidade industrial. Agora sim, antes não, mas agora sim, por escolha própria. Eles estão cercados de inimigos por todos os lados. Olha esse mapinha.